Em 1774, enquanto o vasto Império Russo estava no meio de transformações políticas e culturais, Catarina II, conhecida como Catarina, a Grande, manteve um controle rígido sobre o trono, estabelecendo-se como um dos líderes mais poderosos da Europa. Catarina, além de sua habilidade política e militar, era famosa por sua vida pessoal, repleta de intrigas, romances e escândalos que muitas vezes alimentavam rumores nas cortes da Europa. Naquele ano, teve início um de seus episódios mais fascinantes em seu relacionamento com Grigori Alexandrovich Potemkin, um jovem oficial que não apenas conquistaria seu coração, mas também se tornaria uma figura-chave no governo do Império. Potemkin não era um homem qualquer. Veio de família nobre, embora sem grandes fortunas, e ascendeu rapidamente graças ao seu carisma, inteligência e ambição. Catarina conheceu durante os anos turbulentos da revolta de Emelian Pugachev, uma revolta que ameaçou a estabilidade do Império. Potemkin demonstrou notável talento militar e capacidade de inspirar lealdade entre seus homens. Catarina ficou impressionada com a sua determinação, mas também com a sua figura imponente e mente perspicaz. Disse que a ligação entre eles foi instantânea. Catherine, que sempre foi aberta sobre seus relacionamentos, considerou Potemkin mais do que apenas um amante. Ele era um igual, alguém que compreendia as complexidades de governar e que partilhava a sua visão para a modernização da Rússia. Naquela época, os amantes da czarina eram muitas vezes figuras passageiras em sua vida, homens a quem ela recompensava com terras e títulos quando o relacionamento terminava. Mas Potemkin quebrou esse padrão. Em pouco tempo, Potemkin não só conquistou um lugar no coração de Catarina, mas também no centro do poder. Alguns historiadores acreditam que os dois podem ter se casado secretamente, embora isso nunca tenha sido confirmado. O que é indiscutível é que Catarina confiava nele como poucos. Concedeu-lhe o título de príncipe do Império Russo e colocou-o no comando de vastos territórios no sul do Império. Potemkin foi fundamental na expansão para o Mar Negro, região que se tornou uma prioridade estratégica para a Rússia. Ele supervisionou a construção de frotas e fortalezas e foi o mentor da anexação da Crimeia em 1783, um movimento que fortaleceu a influência russa na região. Mas a sua genialidade não se limitou aos militares, ele também foi um visionário em termos de desenvolvimento urbano e cultural. Potemkin sonhava com cidades modernas que rivalizassem com as capitais da Europa Ocidental, e sob sua supervisão foram fundadas cidades como Sebastopol e Kherson. Apesar de suas conquistas, Potemkin gerou polêmica. Um dos rumores mais duradouros sobre ele é o das famosas aldeias Potemkin, supostamente construídas para impressionar Catarina e dignitários estrangeiros durante suas viagens ao sul da Rússia. Segundo a lenda, Potemkin ordenou a construção de fachadas de casas e aldeias fictícias que pareciam prósperas e cheias de vida, mas que na verdade eram ilusões destinadas a esconder a pobreza e a desorganização das regiões. Embora alguns historiadores acreditem que esta história foi exagerada pelos inimigos de Potemkin, tornou-se um símbolo de propaganda e de como as aparências podem ser manipuladas para servir interesses políticos. No entanto, Catarina nunca demonstrou dúvidas sobre a sua confiança em Potemkin. Para ela, a sua visão era mais importante do que qualquer boato malicioso. A relação entre Catarina e Potemkin não era linear. Embora tenham se separado como amantes depois de vários anos, nunca deixaram de ser aliados e confidentes. Catarina continuou a mantê-lo como um dos seus conselheiros mais próximos e ele continuou a apoiá-la nos seus projetos mais ambiciosos. Muitas vezes trocaram cartas cheias de ternura, paixão e debates políticos, demonstrando a profundidade do seu vínculo. Potemkin, porém, não ficou imune a críticas. Muitos cortesãos o viam com inveja e ressentimento, acusando-o de ser arrogante e de tirar vantagem da generosidade da czarina. Mas sua influência era inegável. Mesmo quando Catarina arrumou novos amantes, Potemkin continuou sendo uma figura central em sua vida. A morte de Potemkin em 1791 marcou o fim de uma era. Ele morreu enquanto viajava pelo sul da Rússia, exausto pelo estresse de seu trabalho e pela deterioração de sua saúde. Catarina ficou arrasada com a notícia. Embora já não partilhassem a mesma proximidade romântica, Potemkin foi seu companheiro mais leal e um dos pilares do seu reinado. O impacto de Potemkin na Rússia é visível até hoje.
O seu trabalho na Crimeia e no Mar Negro lançou as bases para o poder naval russo e a sua visão de desenvolvimento urbano deixou um legado nas cidades que ajudou a fundar. Seu relacionamento com Catarina é lembrado como um exemplo de como a paixão e a política podem se entrelaçar na história, produzindo não apenas romances lendários, mas também transformações duradouras no curso de uma nação. Catarina, por sua vez, continuou a governar com mão firme até sua morte em 1796, estabelecendo-se como uma das figuras mais importantes da história russa. Mas ela nunca mais encontrou alguém como Potemkin, um homem que não era apenas seu amante, mas também seu parceiro na construção de um império. A relação entre Catarina, a Grande e Grigori Potemkin é um lembrete de como as alianças pessoais podem ter um impacto profundo no destino de uma nação. A relação deles foi motivada pelo amor ou pela necessidade de encontrar um aliado que partilhasse a sua visão de grandeza para a Rússia? A verdade provavelmente está em algum ponto intermediário, mas o que é certo é que o vínculo entre eles deixou uma marca indelével na história.